Imagine por um momento a cena. De um lado, Donald Trump, o homem que se considera o negociador mais poderoso do planeta, acostumado a intimidar líderes mundiais com sua presença imponente e retórica agressiva. Do outro lado, Ibrahim Traoré, um jovem capitão de apenas 36 anos, líder de Burkina Faso, um país que muitos americanos nem conseguem localizar no mapa. O que aconteceu entre esses dois homens em setembro de 2024 não apenas chocou o mundo diplomático, mas redefiniu completamente o conceito de poder no cenário internacional. A tensão começou a se formar semanas antes do encontro. Trump, então em campanha presidencial, havia feito declarações controversas sobre a África, referindo-se aos países do continente como nações dependentes que precisam da orientação americana. Suas palavras ecoaram pelos corredores do poder em Ouagadougou, a capital de Burkina Faso, onde Ibrahim Traoré preparava sua resposta com a precisão de um estrategista militar. Traoré não é um líder comum. Formado em geologia, este jovem capitão chegou ao poder através de um golpe de Estado em setembro de 2022, mas rapidamente se transformou em um símbolo de resistência africana contra a influência ocidental. Sua trajetória é fascinante. De soldado comum a líder de uma das nações mais estratégicas do Sahel, ele carrega consigo uma determinação que impressiona até mesmo seus críticos mais ferrenhos. O encontro estava marcado para acontecer durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Trump, confiante em sua experiência diplomática e no peso econômico dos Estados Unidos, chegou ao encontro com uma comitiva impressionante. Suas expectativas eram claras: demonstrar superioridade americana e, talvez, conseguir algumas concessões econômicas de Burkina Faso, especialmente relacionadas aos recursos minerais do país. Mas Traoré tinha outros planos. Quando os dois líderes se encontraram na sala de reuniões reservada, a atmosfera era carregada de expectativa. Trump iniciou a conversa com seu estilo característico, tentando estabelecer dominância através de apertos de mão prolongados e posicionamento corporal intimidador. Era uma técnica que havia funcionado com dezenas de outros líderes mundiais. Mas Traoré permaneceu impassível, seus olhos fixos no americano com uma serenidade que beirava o desprezo. Presidente Trump, começou Traoré em inglês perfeito, sua voz calma mas carregada de autoridade. Ouvi suas recentes declarações sobre a África. Gostaria de esclarecer alguns equívocos fundamentais em sua compreensão sobre nosso continente e, especificamente, sobre Burkina Faso. Trump, acostumado a controlar o ritmo das conversas, tentou interromper, mas Traoré continuou com uma determinação inabalável. Veja, Sr. Trump, você fala sobre dependência africana, mas deixe-me apresentar alguns fatos que talvez seus assessores tenham omitido de seus briefings. O que aconteceu a seguir foi uma demonstração magistral de conhecimento geopolítico e estratégia diplomática. Traoré começou a apresentar dados precisos sobre a economia de Burkina Faso, destacando como o país havia reduzido sua dependência de ajuda externa em 40% durante seus 2 anos de liderança. Ele mencionou os acordos comerciais estratégicos com China, Rússia e outros países africanos, demonstrando uma diversificação econômica que Trump claramente não esperava. Nosso país possui uma das maiores reservas de ouro da África Ocidental, continuou Traoré, além de recursos minerais estratégicos que seus próprios geólogos americanos valorizam em trilhões de dólares. A diferença é que agora esses recursos beneficiam primeiro o povo burkinabê, não corporações estrangeiras. Trump tentou recuperar o controle da conversa mencionando o poder militar americano e as consequências de desafiar os interesses dos Estados Unidos. Foi exatamente nesse momento que Traoré demonstrou por que é considerado um dos líderes mais astutos de sua geração. Interessante que você mencione poder militar, presidente Trump, disse Traoré com um sorriso quase imperceptível. Gostaria de saber sua opinião sobre os relatórios de inteligência americanos que documentam a crescente instabilidade no Sahel e como a presença militar francesa e americana na região tem, na verdade,
agravado os problemas de segurança. O momento de silêncio que se seguiu foi devastador. Trump, conhecido por suas respostas rápidas e agressivas, ficou visivelmente desconfortável. Traoré havia tocado em um ponto extremamente sensível: o fracasso das políticas ocidentais no Sahel, uma região onde os Estados Unidos investiram bilhões de dólares em operações militares com resultados questionáveis. Mas Traoré não havia terminado. Permita-me compartilhar uma perspectiva que talvez seja nova para você, continuou o líder burkinabé. Durante meu tempo como soldado, lutei contra grupos terroristas que foram fortalecidos, direta ou indiretamente, pelas intervenções militares ocidentais mal planejadas. Vi comunidades inteiras destruídas por políticas que foram desenvolvidas em escritórios de Washington e Paris por pessoas que nunca pisaram em solo africano. A tensão na sala era palpável. Os assessores de ambos os lados observavam com crescente desconforto enquanto Traoré continuava sua exposição meticulosa das falhas da política externa americana na África. Você fala sobre liderança global, presidente Trump. Mas liderança verdadeira não se baseia em intimidação ou chantagem econômica. Liderança se demonstra através de respeito mútuo, compreensão cultural e parcerias que beneficiam todas as partes envolvidas. Trump tentou responder com sua retórica habitual sobre America First e os benefícios da parceria com os Estados Unidos, mas suas palavras soaram vazias diante da preparação meticulosa de Traoré. O jovem líder africano havia claramente feito sua lição de casa, conhecendo não apenas a política externa americana, mas também as vulnerabilidades econômicas e estratégicas dos próprios Estados Unidos. Senhor Trump, disse Traoré, inclinando-se ligeiramente para a frente. Burkina Faso é um país pequeno, isso é verdade. Mas nossa dignidade não tem preço. Nossa soberania não está à venda. E nossa determinação em construir um futuro próspero para nosso povo não será comprometida por pressões externas, independentemente de sua origem. O que tornou esse momento ainda mais impactante foi a maneira como Traoré conseguiu manter um tom respeitoso enquanto desmontava sistematicamente cada argumento apresentado por Trump. Não havia agressividade desnecessária ou desrespeito pessoal, apenas uma demonstração clara e devastadora de conhecimento, preparação e princípios inabaláveis. Trump, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma última cartada mencionando possíveis sanções econômicas. Foi nesse momento que Traoré revelou sua jogada mais brilhante. Sobre sanções econômicas, disse ele com calma. Gostaria de lembrá-lo de que Burkina Faso tem desenvolvido parcerias estratégicas com economias que representam mais de 60% do PIB mundial. Nossa moeda está sendo gradualmente desvinculada do franco CFA, reduzindo nossa dependência do sistema financeiro ocidental. Sanções americanas teriam impacto limitado em nossa economia, mas certamente privariam empresas americanas de oportunidades lucrativas em nosso mercado emergente. A genialidade dessa resposta estava não apenas na informação apresentada, mas na maneira como Traoré havia invertido completamente a dinâmica de poder. Agora, era Trump quem estava na defensiva, tentando processar informações que claramente não esperava ouvir. Mas o momento mais devastador ainda estava por vir. Traoré se levantou lentamente, olhou diretamente para Trump e disse: Presidente Trump, durante esta conversa você tentou me intimidar com o poder econômico americano, ameaçou meu país com consequências militares e questionou nossa capacidade de governança. Mas há algo que você parece não compreender. O mundo mudou. A África mudou. E líderes como eu não somos mais impressionados por displays de poder que carecem de substância moral. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Trump, um homem acostumado a ter a última palavra em qualquer debate, permaneceu mudo enquanto Traoré continuava. Talvez seja a hora de os Estados Unidos reconhecerem que parcerias verdadeiras requerem respeito mútuo, não dominação unilateral. A era do colonialismo acabou, presidente Trump. A era do neocolonialismo também está chegando ao fim. O que
está emergindo é uma nova ordem mundial baseada em dignidade, soberania e cooperação genuína. Você pode imaginar o impacto dessas palavras não apenas em Trump, mas em toda a sala? Aqui estava um jovem líder africano, representando um dos países mais pobres do mundo em termos de PIB per capita, dando uma aula de diplomacia e geopolítica para o homem que se considerava o negociador mais poderoso do planeta. Mas a humilhação de Trump não parou aí. Traoré pegou um documento de sua pasta e o colocou sobre a mesa. Este é um relatório elaborado por nossos economistas sobre o potencial de cooperação entre Burkina Faso e os Estados Unidos, disse ele. Você notará que incluímos análises detalhadas sobre benefícios mútuos, oportunidades de investimento e áreas de colaboração tecnológica. Esperávamos uma discussão produtiva baseada neste documento, mas parece que você veio preparado apenas para dar ultimatos. A preparação meticulosa de Traoré contrastava dramaticamente com a abordagem improvisada de Trump. Enquanto o americano havia confiado em sua reputação e presença intimidadora, o africano havia se preparado como um verdadeiro estadista, com dados, propostas concretas e uma visão clara de futuro. Trump tentou recuperar alguma dignidade mencionando os valores democráticos americanos, mas Traoré estava pronto para essa cartada também. Sobre democracia, disse ele com um sorriso irônico. É interessante ouvir isso de alguém que questionou a legitimidade de eleições em seu próprio país. Mas deixando isso de lado, gostaria de saber sua opinião sobre como os Estados Unidos apoiaram democraticamente ditadores africanos durante décadas, desde que esses ditadores protegessem interesses americanos. A precisão histórica dessa observação foi devastadora. Traoré não estava apenas demonstrando conhecimento sobre política internacional, mas também sobre as contradições históricas da política externa americana. Trump, claramente desconfortável, murmurou algumas generalidades sobre contextos diferentes e épocas distintas. Contextos diferentes realmente, respondeu Traoré. Como o contexto em que empresas americanas exploraram recursos africanos, pagando royalties irrisórios enquanto populações locais permaneciam na pobreza, ou o contexto em que políticas de ajuste estrutural impostas pelo FMI e Banco Mundial, com apoio americano, destruíram economias africanas durante os anos 80 e 90? Cada palavra de Traoré era como um bisturi cirúrgico, expondo não apenas a ignorância de Trump sobre questões africanas, mas também as contradições fundamentais da política externa americana. O jovem líder não estava sendo agressivo ou desrespeitoso. Ele estava simplesmente apresentando fatos históricos com uma clareza que deixava Trump sem argumentos convincentes. Mas será que você pode imaginar como Trump estava se sentindo nesse momento? Um homem acostumado a dominar qualquer conversa, conhecido por sua capacidade de intimidar oponentes políticos e líderes mundiais, estava sendo sistematicamente desmontado por alguém que ele provavelmente havia subestimado completamente. Situação se tornou ainda mais constrangedora quando Traoré começou a falar sobre energia renovável e sustentabilidade. Burkina Faso está investindo pesadamente em energia solar e eólica, explicou ele. Nosso objetivo é atingir 95% de energia renovável até 2035. Gostaríamos de saber se os Estados Unidos estariam interessados em parcerias tecnológicas nessa área, considerando que vocês ainda dependem significativamente de combustíveis fósseis. Mais uma vez, Traoré havia invertido a narrativa típica. Em vez de ser o país em desenvolvimento pedindo ajuda, ele estava oferecendo parceria em uma área onde Burkina Faso estava, de fato, mais avançado que os Estados Unidos em alguns aspectos. Trump, que havia baseado grande parte de sua política energética no carvão e petróleo, claramente não tinha uma resposta preparada. Além disso, continuou Traoré, nossos programas de reflorestamento no Sahel têm sido reconhecidos internacionalmente como modelos de sucesso. Plantamos mais de 50 milhões de árvores nos últimos 2 anos, contribuindo significativamente para o combate às mudanças climáticas. Talvez possamos compartilhar essas experiências com estados americanos que enfrentam problemas de desertificação.
A ironia era palpável. O líder de um país frequentemente retratado como dependente de ajuda externa estava oferecendo soluções para problemas americanos. Trump, que havia rejeitado o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, estava sendo confrontado com realizações concretas em sustentabilidade por parte de um dos países mais pobres do mundo. Traoré não havia terminado suas surpresas. Presidente Trump, disse ele, consulta outro documento. Nossos serviços de inteligência compartilharam conosco informações interessantes sobre atividades de empresas americanas em território burkinabé. Algumas dessas atividades parecem violar tanto leis internacionais quanto nossa soberania nacional. Gostaria de discutir isso com você diretamente antes de levarmos essas questões aos tribunais internacionais. O desconforto de Trump se tornou visível. Traoré estava insinuando que possuía informações comprometedoras sobre atividades americanas ilegais em Burkina Faso. A ameaça era sutil, mas clara. Qualquer tentativa de intimidação por parte dos Estados Unidos seria respondida com exposição internacional de práticas questionáveis. Entenda, Sr. Trump, continuou Traoré. Não estamos interessados em confrontos desnecessários, mas também não permitiremos que nossa soberania seja desrespeitada. Se os Estados Unidos desejam manter uma presença respeitosa em nossa região, isso é bem-vindo. Se preferem continuar com práticas neocoloniais, encontrarão resistência, organizada não apenas de Burkina Faso, mas de toda a aliança que estamos construindo com nossos vizinhos. Essa menção a uma aliança pegou Trump de surpresa. Traoré estava se referindo às parcerias crescentes entre Burkina Faso, Mali e Níger, países que haviam expulsado forças francesas e questionado crescentemente a presença militar ocidental na região. A implicação era clara. Os Estados Unidos enfrentariam não apenas a resistência de um país pequeno, mas de uma aliança regional coordenada. Trump tentou mudar o rumo da conversa falando sobre terrorismo e a necessidade de cooperação em segurança, mas novamente Traoré estava preparado. Sobre terrorismo, disse ele. É interessante que você mencione isso. Nossos resultados no combate a grupos extremistas melhoraram significativamente desde que assumimos controle total de nossas operações de segurança. Quando dependíamos de forças estrangeiras, a instabilidade aumentava ano após ano. Agora, com forças nacionais motivadas e conhecimento local, estamos vendo resultados reais. A implicação era devastadora. As forças estrangeiras, incluindo americanas, não apenas eram desnecessárias, mas potencialmente contraproducentes para a segurança regional. Trump, que havia usado o combate ao terrorismo como justificativa para a presença militar americana em todo o mundo, estava sendo confrontado com evidências de que essa presença poderia ser mais problema que solução. Traoré continuou sua exposição, metodicamente. Nossos soldados conhecem o terreno, falam as línguas locais, compreendem as dinâmicas culturais. Eles lutam por suas próprias comunidades, não por interesses geopolíticos distantes. Essa motivação faz toda a diferença em operações de combate ao terrorismo. Cada palavra era uma crítica implícita às operações militares americanas na região, conduzidas por soldados que não conheciam a cultura local e serviam a interesses que frequentemente conflitavam com as necessidades das populações locais. Mas o momento mais brutal ainda estava por vir. Traoré se inclinou para trás em sua cadeira, olhou diretamente para Trump e disse: Presidente Trump, durante toda esta conversa, você tentou me tratar como um líder menor de um país insignificante. Mas deixe-me lembrá-lo de alguns fatos inconvenientes. Burkina Faso tem uma das populações mais jovens e dinâmicas da África. Nossa economia está crescendo apesar das adversidades. Nossos recursos naturais são estratégicos para o futuro global. E nossa posição geográfica no Sahel é crucial para a estabilidade regional. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem antes de continuar. Mais importante que tudo isso, Sr. Trump, é que representamos algo que claramente o incomoda. A possibilidade de liderança africana autônoma, não subordinada a interesses ocidentais. Somos a prova viva de que países africanos podem governar-se efetivamente sem tutela externa.
O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Trump havia chegado à reunião esperando um líder africano submisso, pronto para fazer concessões, em troca de apoio americano. Em vez disso, encontrou um estadista preparado, confiante e determinado a defender a dignidade de seu país e continente. Traoré não havia terminado. Há algo mais que gostaria de discutir, disse ele, retirando outro documento de sua pasta. Este é um estudo comparativo sobre governança e desenvolvimento que nossos analistas prepararam. Compara indicadores de Burkina Faso com outros países da região e, interessantemente, com alguns estados americanos. Trump olhou para o documento com ceticismo, mas Traoré continuou. Você ficaria surpreso ao saber que nossa taxa de alfabetização melhorou mais rapidamente nos últimos 2 anos que a de vários estados americanos na última década, ou que nossos investimentos em saúde pública, proporcionalmente ao PIB, superam os de muitos países desenvolvidos? A estratégia de Traoré era brilhante. Ele estava demonstrando que Burkina Faso não era apenas um país pobre pedindo ajuda, mas uma nação com realizações concretas e lições que poderiam ser compartilhadas globalmente. Trump, acostumado a ver países africanos apenas através do prisma da pobreza e dependência, estava sendo forçado a confrontar uma realidade mais complexa. Nosso programa de combate à corrupção, continuou Traoré, resultou na recuperação de milhões de dólares desviados por administrações anteriores. Esses recursos estão sendo reinvestidos em educação, saúde e infraestrutura. Talvez pudéssemos compartilhar essas experiências com jurisdições americanas que enfrentam desafios similares. Novamente, a inversão de papéis era impressionante. O líder africano estava oferecendo conselhos sobre governança para o representante da maior democracia do mundo. Trump, que havia feito da retórica anticorrupção uma marca de sua campanha, estava sendo sutilmente desafiado por alguém com resultados concretos nessa área, mas Traoré reservou sua observação mais devastadora para o final. Presidente Trump, disse ele, levantando-se lentamente. Durante nossa conversa, você demonstrou exatamente por que a influência americana na África está diminuindo. Você chegou aqui com preconceitos, estereótipos e uma atitude paternalista que pertence ao século passado. Você subestimou minha preparação, questionou minha legitimidade e assumiu que poder econômico americano automaticamente se traduziria em submissão africana. Traoré caminhou até a janela, olhou para fora por um momento, depois se virou de volta para Trump. Mas o mundo mudou, Sr. Trump. A África mudou. E líderes como eu não somos mais impressionados por shows de força que carecem de substância moral ou visão estratégica real. Trump tentou responder, mas Traoré o interrompeu educadamente. Permita-me concluir com uma reflexão. Você representa uma superpotência com recursos imensos, influência global e capacidades tecnológicas impressionantes. Eu represento um país pequeno com recursos limitados e desafios enormes. Mas hoje, nesta sala, quem demonstrou maior preparação? Quem apresentou visão mais clara de futuro? Quem ofereceu parcerias mais substantivas? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Trump, visivelmente frustrado, murmurou algo sobre desrespeito e consequências, mas suas palavras soaram vazias diante da argumentação meticulosa de Traoré. Não há desrespeito aqui, presidente Trump, respondeu Traoré calmamente. Há apenas a recusa em aceitar uma relação baseada em subordinação. Se os Estados Unidos desejam parcerias genuínas com países africanos, serão bem-vindos. Se preferem manter atitudes neocoloniais, encontrarão resistência crescente. Traoré voltou para sua cadeira, organizou seus documentos e disse: Deixo com você cópias de nossas propostas de cooperação. São baseadas em benefício mútuo, respeito à soberania e visão de longo prazo. Se decidir levá-las a sério, minhas portas estão abertas. Se preferir continuar com intimidação e chantagem, perderá oportunidades valiosas não apenas com Burkina Faso, mas com toda a nova geração de líderes africanos. O encontro estava claramente chegando ao fim.
Mas Trump fez uma última tentativa de recuperar alguma autoridade. Você vai descobrir que desafiar os Estados Unidos tem consequências, disse ele, tentando soar ameaçador. Traoré sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Presidente Trump, já enfrentamos consequências por décadas. Fomos bombardeados, com ajustes estruturais, chantageados com ajuda condicionada, manipulados através de líderes corruptos e explorados por corporações predatórias. Sobrevivemos a tudo isso e emergimos mais fortes. Suas consequências não nos assustam. Ele se levantou, estendeu a mão para Trump em um aperto firme e disse: Obrigado pelo seu tempo, presidente Trump. Espero que nossa conversa tenha sido esclarecedora para ambos. Quando estiver pronto para uma parceria baseada em respeito mútuo, Burkina Faso estará aqui. E com essas palavras, Ibrahim Traoré saiu da sala, deixando Trump e sua comitiva em silêncio atordoado. As repercussões desse encontro ecoaram por semanas nos círculos diplomáticos internacionais. Vazamentos da reunião, que nunca foram oficialmente confirmados, revelaram detalhes do confronto intelectual entre os dois líderes. Diplomatas europeus comentaram privadamente sobre a humilhação de Trump, enquanto líderes africanos expressaram admiração pela postura de Traoré. Mas o que tornou esse encontro verdadeiramente histórico não foi apenas a maneira como Traoré confrontou Trump, mas como ele redefiniu completamente os termos do engajamento entre África e Ocidente. Aqui estava um jovem líder africano recusando-se a aceitar o papel de suplicante, insistindo em ser tratado como um igual e demonstrando preparação e visão que rivalizavam com qualquer estadista mundial. O impacto foi imediato. Nas semanas seguintes ao encontro, Traoré se tornou uma figura internacional, convidado para fóruns globais e entrevistas com grandes veículos de comunicação. Sua abordagem, preparação meticulosa, dignidade inabalável e recusa a aceitar intimidação, inspirou outros líderes africanos a adotar posturas similares em suas próprias negociações internacionais. Trump, por sua vez, raramente mencionou o encontro publicamente, mas assessores reportaram que ele ficou visivelmente irritado por semanas após o ocorrido. O homem que se orgulhava de suas habilidades de negociação havia sido superado por alguém que ele havia subestimado completamente. Mas talvez o aspecto mais significativo desse encontro tenha sido seu simbolismo histórico. Por séculos, líderes africanos foram forçados a navegar relações internacionais de posições de fraqueza, dependência ou subordinação. Traoré representou algo diferente, uma nova geração de líderes africanos educados, preparados e determinados a engajar o mundo em termos de igualdade. Sua performance contra Trump não foi apenas uma vitória pessoal, mas um momento de afirmação continental. Demonstrou que dignidade nacional não depende de riqueza ou poder militar, mas de preparação, princípios e coragem para defender esses princípios, mesmo diante de pressão intensa. O encontro também expôs as limitações da diplomacia baseada em intimidação. Trump havia confiado em sua reputação e no poder econômico americano para dominar a conversa, mas encontrou um oponente que havia feito sua lição de casa e não se intimidava com displays de poder. A preparação meticulosa de Traoré contrastou dramaticamente com a abordagem improvisada de Trump, demonstrando que conhecimento e preparação podem neutralizar vantagens aparentes de poder. Nos meses seguintes, a influência de Traoré continuou crescendo. Ele se tornou uma voz respeitada em fóruns internacionais, consultado por outros líderes africanos sobre estratégias de negociação e engajamento internacional. Sua abordagem, combinando dignidade, preparação e recusa a aceitar subordinação, se tornou um modelo para outros líderes de países em desenvolvimento. O episódio também marcou um ponto de inflexão nas relações África-Ocidente. A era em que líderes ocidentais podiam esperar deferência automática de líderes africanos e estava claramente chegando ao fim. Uma nova geração de estadistas africanos, representada por figuras como Traoré, estava exigindo relacionamentos baseados em respeito mútuo e benefício compartilhado.
Para Trump, o encontro representou uma das raras ocasiões em que sua abordagem intimidadora falhou completamente. Acostumado a lidar com líderes que buscavam aprovação ou investimento americano, ele encontrou alguém que não precisava nem desejava qualquer uma dessas coisas. Traoré havia chegado à reunião como um igual, não como um suplicante, e manteve essa posição durante todo o encontro. A preparação extraordinária de Traoré também serviu como uma lição sobre diplomacia moderna. Em uma era de informação instantânea e análise geopolítica sofisticada, líderes não podem mais depender apenas de poder bruto ou influência histórica. Eles precisam estar preparados, informados e capazes de articular visões claras e propostas concretas. O jovem líder burkinabê demonstrou todas essas qualidades e mais. Sua capacidade de inverter narrativas, questionar pressupostos e apresentar alternativas concretas mostrou um nível de sofisticação diplomática que surpreendeu até mesmo observadores experientes. Mas talvez o aspecto mais impressionante do desempenho de Traoré tenha sido sua capacidade de manter dignidade e respeito, mesmo enquanto desmantelava sistematicamente os argumentos de Trump. Ele nunca recorreu a insultos pessoais ou desrespeito desnecessário, mas simplesmente apresentou fatos, questionou inconsistências e ofereceu alternativas. Essa abordagem tornou sua crítica ainda mais devastadora, pois era impossível descartá-la como simples hostilidade ou desrespeito. O encontro entre Ibrahim Traoré e Donald Trump em setembro de 2024 será lembrado como um momento definidor nas relações internacionais do século XXI, não apenas como o dia em que um jovem líder africano humilhou um ex-presidente americano, mas como o momento em que uma nova ordem diplomática foi anunciada, uma ordem baseada em preparação, dignidade e recusa a aceitar subordinação, independentemente das disparidades de poder aparentes. A história nos lembra que poder verdadeiro não vem apenas de recursos econômicos ou capacidade militar, mas de liderança moral, preparação intelectual e coragem para defender princípios mesmo diante de pressão intensa. Naquele dia em Nova York, Ibrahim Traoré demonstrou todos esses atributos, enquanto Donald Trump revelou as limitações de uma abordagem baseada apenas em intimidação e pressupostos de superioridade. O mundo assistiu e aprendeu. Uma nova geração de líderes estava emergindo, uma geração que não aceitaria mais os termos desiguais que governaram as relações internacionais por séculos. O encontro Traoré-Trump foi apenas o começo dessa transformação, mas que começo impressionante foi. Então, o que você acha dessa demonstração extraordinária de diplomacia e dignidade? Este confronto épico entre duas visões completamente diferentes de liderança e engajamento internacional representa muito mais que um simples desentendimento diplomático. Simboliza uma mudança fundamental no equilíbrio de poder global e nas expectativas sobre como nações devem se relacionar no século XXI. Se esta análise detalhada do confronto histórico entre Ibrahim Traoré e Donald Trump te impressionou tanto quanto impressionou o mundo diplomático, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus contatos e comentar suas impressões sobre essa demonstração extraordinária de liderança africana moderna. Sua interação ajuda a amplificar histórias importantes como esta e contribui para um diálogo mais rico sobre geopolítica contemporânea e o futuro das relações internacionais.